nessa edição do WW dessa terça-feira é o Senado, que aprovou a PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade. Luciana Amaral ao vivo com as últimas informações. É uma grande queda de braço entre os poderes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Sem dúvida, uma queda de braços muito grande entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, mas o Senado, então, aprovou hoje essa proposta de emenda à Constituição já em 2 turnos de votação, como realmente se faz necessário para que uma PEC seja aprovada. O placar foi bem parecido nos 2 turnos. Primeiro foi de 53-9, depois de 52-9 votos. Lembrando que precisava de pelo menos 49 votos favoráveis no plenário daqui do Senado para que a PEC pudesse ser aprovada. Foi aprovada, mas também não com o voto, a quantidade de voto que o relator Efraim Filho estava esperando, viu? Ao longo do dia, ele estava apostando aí em pelo menos 60 votos favoráveis. O quórum aqui no Senado hoje não foi tão alto quanto eles estavam esperando. Eu vou falar aqui rapidamente como se posicionaram os principais partidos aqui na casa. O PL, Republicanos, Novo, PDT, PSD, PSDB e PSB orientaram seus senadores a votarem a favor dessa PEC. O MDB liberou a bancada e o PT, partido do presidente Lula, orientou contra. O líder do governo aqui no Senado Federal, Jacques Wagner, disse que ele, como líder do governo, não ia orientar, que o governo federal não ia se posicionar formalmente em relação a esse assunto. Lembrando, essa PEC ela tem o apoio amplo, principalmente da oposição aqui no Congresso Nacional, e foi encabeçada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que é o principal autor dessa proposta de emenda à Constituição. O que diz, então, o texto em si que foi aprovado hoje aqui no Senado? Vai ser considerado, crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga e, pelo texto, deve ter uma diferenciação entre o usuário e o traficante. E isso, então, envolvendo o contexto. O texto não traz uma quantidade de droga, por exemplo, para fazer essa diferenciação. E só antes de te devolver, então, William, essa aprovação, acontece no contexto do julgamento do Supremo em relação às drogas. No momento, o placar na corte está em 5-3 a favor da descriminalização do porte da maconha para consumo próprio. Portanto, então, opiniões divergentes entre o Supremo e o Congresso até o momento. Volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Dando meu boa noite agora ao Rafael Cortes, está fazendo parte a partir desse instante da nossa aula. Obrigado pela disposição. Rafael Cortes, cientista político, professor do IDP. Nós deixamos com a nossa repórter, Rafael, todos esses detalhes que são, digamos, pertinentes ao mérito da questão, que nos importa aqui, em primeiro lugar, do ponto de vista político. É, evidentemente, um tabefe do Senado no STF. Nós temos outros que vamos abordar nesta roda de conversa agora, a ver, por exemplo, com a pauta de certos assuntos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, também em termos de revide. O que está acontecendo? Bom, primeiro, boa noite, William, Thaís, Caio, boa noite a todo mundo que está ouvindo a CNN. Várias coisas estão acontecendo. Eu acho que assim, o que talvez dê elo em todos esses elementos é uma disputa entre os poderes, Então, o sistema presidencialista é um sistema de equilíbrio entre os poderes e tem uma variação, que é determinada por circunstâncias históricas de quem que começa a dar as cartas, E especificamente na relação Supremo Tribunal Federal e os demais poderes políticos, mas especialmente o Legislativo, é um Supremo muito atuante em temas que não encontravam eco pela maioria da centro-direita, que vem comandando aí o Congresso Nacional nos últimos anos. O Supremo se manifestou, só que ele não percebeu que, na verdade, quem, ao fim e ao cabo, tem o poder de última palavra é o poder político. Então, à medida que o Supremo foi lá e deu um sinal de que avançaria, nesse caso, com a regulação da questão das drogas, o Congresso foi lá e, não, peraí, a gente é que vai falar sobre essa matéria. Somado a isso, tem a questão eleitoral, Acho que esse é um tema
que mobilizam uma parcela importante da sociedade, e, portanto, líderes políticos olhando projetos políticos, vão, peraí, então eu vou fazer uma aposta aqui que através dessas políticas eu vou fazer algum sinal pensando em eleição. O resultado é uma competição por quem vai definir política pública e a sociedade fica um pouco meio perdida em quem que faz o quê, pensando em Supremo, Câmara e Senado e o Executivo. As caixinhas se misturaram. Tem um aspecto profundamente paradoxal no que você acabou de dizer, hein, Rafael. Quem vai definir o que são políticas públicas? O Supremo, por exemplo, não deveria estar nesse papel de definir o que acaba fazendo. Caio, o que está acontecendo? Bom, William, basicamente cada poder tem uma agenda própria e cada poder tenta manter o naco de poder que conquistou em relação a 10 anos atrás. Então, você tem o Supremo Tribunal Federal, que tem muito poder, muito mais que os outros dois, e não quer perder isso. Você tem o Legislativo, que avançou sobre poderes do Executivo, principalmente na execução de orçamento, controle dos recursos públicos, e vê o Executivo com uma agenda própria de tentar retomar isso em relação ao Legislativo. E aí, o Executivo tem uma aliança ocasional com o Judiciário nesse embate com o Legislativo, por outras questões também. Então, cada um tem uma agenda própria. O Palácio do Planalto quer retomar o poder que já teve em relação ao controle de recursos. O Legislativo quer manter o controle dos recursos. E o Supremo quer continuar sendo o maioral. E não há uma interface entre os três, não há ninguém que consiga conduzir uma interlocução entre os três. Não tem mais quem faça isso, né? Quem dialoga, quem transita muito bem entre os três poderes? Talvez Gilmar Mendes transite, talvez Rodrigo Pacheco, né? Você não tem o presidente da República, que seria... Gilmar Mendes não tem prazo de validade, mas o Rodrigo Pacheco tem. Sim, sim. Então, assim, cada um tem sua agenda própria e não tem ninguém para pairar em cima para tentar conectar alguma coisa que possa ser produzido de útil para o país avançar. Ontem eu escutei de um empresário de uma empresa internacional grande aqui no Brasil, bem grande mesmo, que ele me disse, falei, mas e a questão da agenda, né? Da agenda do Congresso, da agenda do governo, da agenda do STF? Ele falou, a gente não consegue reconhecer a agenda e no final das contas está até melhor, porque se fosse uma agenda errada, talvez seria mais preocupante, né? Mas, então, eu achei interessante esse paradoxo de dizer, realmente não tem agenda, isso é preocupante. Não, melhor não ter agenda do que ter uma agenda errada. Essa já virou já se colocou nessa a situação. Desculpa. Não, era isso. Você já se colocou nessa situação, Rafael, de ter de explicar para o empresário estrangeiro se existe agenda e de quem é? É bastante, né? Acho que essa é uma das atividades aí que, num certo sentido, até não posso reclamar, não pode estar tudo bonito, né? Porque senão eu falo para quê? Análise política. Mas acho que é isso, assim, tem acho que duas leituras de tudo que a gente está conversando, né? Uma leitura mais otimista vai um pouco na linha do que a Thaís mencionou. Bom, tem um sistema de todo mundo se controlando, então, eventualmente, vai ser difícil a gente ter uma decisão catastrófica, vou exagerar aqui na retórica, porque está todo mundo um cortando as asas do outro aqui e acolá. No final das contas, pode não ser uma maravilha. Os check and balances funcionam à brasileira. Isso, eu ia falar isso. Não pode ser uma maravilha, mas tudo bem, né? A gente está mais ou menos equacionado. Sem que o objetivo seja esse, né? Vamos combinar. Não, de não, repente, é uma consequência, não. Ninguém está pensando, não, peraí, agora eu vou fazer a correção. O Caio mencionou, né? Buscando maximizar poder. Então, a versão otimista é essa. Para os mais pessimistas, e vocês estavam conversando com a questão fiscal, eu acho que a questão fiscal traduz o cenário mais desafiador desse jogo entre os poderes, porque no caso do fiscal, essa contraposição não dá zero, dá negativo, né? Dá primário negativo, como a gente tem conversado. E aí essa versão pessimista, fala, olha, não tem agenda, ninguém sabe para onde vai parar, tem um nível de incerteza muito elevado, então vai lá, o Legislativo passa uma medida, o Supremo vai lá, contesta, a gente acaba de ter uma reforma da Previdência estabelecendo que não pode se criar despesa previdenciária sem uma contrapartida da Receita, o Congresso acaba de aprovar a desoneração da folha, incluindo os municípios, então, para onde que nós estamos indo? E acho que é um pouco... Essa PEC do Senado volta para o Supremo. A gente acabou de ver a PEC do Senado, enfim, então, essa é a versão um pouco mais pessimista. Eu acho que a gente não pode exagerar no sentido de que, olha,
em alguma medida é natural. A gente está mais presidencialista, pelo menos na minha cabeça, do que quando funcionava o presidencialismo de coalizão, que o executivo tinha uma certa predominância, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado chegavam lá porque eles eram próximos ao presidente da República. Hoje é o contrário, né? Hoje se chega na presidência das casas justamente por não estar próximo à presidência, que quase sempre tem sido vencida pela esquerda. O que eu acho que, no fundo, bate o problema acho que a grande questão é esquerda e direita estão muito longe. Assim, e aí, essa disputa entre os poderes, aos meus olhos, traduz essa disputa mais radicalizada entre grupos. Eu tenho a percepção de que no presidencialismo de coalizão clássico, ele era muito mais estável politicamente. No que vigorou no Brasil, que a gente pode dizer até a reeleição da Dilma, né? Eu lembro, por experiência própria, cheguei em Brasília em 2010, fui ser setorista de Câmara, era tudo previsível, né? As votações eram previsíveis, não tinham disputa, não tinha embate. E depois eu fui acompanhando aquilo mudando, né? Veio Operação Lava Jato, reeleição da Dilma, impeachment, prisão do Lula, enfim. No presidencialismo de coalizão clássico, eu tenho a percepção que no período brasileiro pré-2014, pré-2010, tinha um ente ali, que seria o presidente da República, que planava acima dos poderes e fazia a interlocução entre os três. Você não tinha um judiciário hipertrofiado como a gente tem hoje, não tinha o legislativo controlando a definição de recursos para alocação de políticas públicas, que é o presidente da República. Tanto que hoje muita gente fala que é presidencialismo de colisão, porque tivemos 3 presidentes fracos, né, politicamente, que fizeram concessões ao Congresso, e aí virou essa barafunda toda, porque a Dilma caiu, o Temer também foi frágil, enfrentou 2 denúncias, e o Bolsonaro foi um presidente que entregou tudo para o Arthur Lira gerenciar, para não cair, porque tinha 130 pedidos de impeachment. Então, eu acho que tem a questão, você falou do orçamento. O orçamento, para mim, é crucial nessa história, porque o Brasil conseguiu inventar um negócio chamado emenda PIX. Quando eu falo Brasil, eu falo das forças políticas de Brasília, né? Que é você permitir que um parlamentar faça uma destinação de um recurso público sem dar satisfação de para onde vai esse dinheiro ou no que ele vai ser aplicado. Então, talvez a previsibilidade, no geral, tenha se perdido, né, no rastro do dinheiro público que se dispersou. Então, na medida em que o dinheiro público se dispersa, o acesso ao dinheiro público é facilitado, né? O dinheiro agora chega por PIX, a emenda chega por PIX, né? No pior dos cenários. Então, essa dispersão acaba com a previsibilidade e acaba com o poder do executivo, inclusive, de liderar a política pública. Agora, veja, o espetáculo que a gente assistiu hoje é significativo. A gente vê uma clara, eu acho que a palavra correta seria uma clara afronta, do ponto de vista do Senado, ao que ele considera o STF extrapolando seus poderes. Assim, nas palavras de vários dos senadores, não tem o STF que decide esse tipo de coisa. Isso é conosco. A gente vê o presidente da Câmara pautando uma série de medidas que vão violentamente, e eu estou usando a palavra aqui com cautela, mas ela é essa, vão violentamente contra políticas do Executivo. A gente vê a questão das terras, por exemplo. Sim. A gente vê claramente uma ferramenta de ameaça política através da instauração de CPIs desfavoráveis ao governo. Para onde isso caminha, Rafael? Eu não vejo no curto prazo muita mudança nesse jogo que a gente está mencionando, porque a minha interpretação, não sei o que vocês acham, mas é que a raiz disso é uma radicalização entre esquerda e direita. Então, quando o Caio estava mencionando lá, quando o presidencialismo de coalizão funcionava, tinha lá o presidente que meio que organizava. Agora, por que ele conseguia organizar? Porque, bom, quando era o PSDB ganhando, era a agenda mais próxima, a maioria de centro-direita, era uma conversa mais fácil. Quando o Lula, né, quando o PT ganhou, o Lula era essa figura que, de alguma maneira, gerava dividendos eleitorais, inclusive para grupos que a gente associa à direita. Hoje, não é mais assim, né? Então, hoje você tem a tal da polarização muito forte. Então, a gente olha para a coalizão de governo, na verdade, ela é uma coalizão que tem uma
pequeno pedaço da esquerda, mas ele é fundamentalmente de direita. A maioria da coalizão do governo é de direita. Se esquerda e direita estão muito longe... Se a gente julgar pela votação do Senado. O custo vai ficando muito mais alto, né? Soma-se a isso essa questão, e aí acho que o Supremo, ele entrou num primeiro momento como um reflexo disso, ou seja, a política não se organizava mais, todo mundo batia na porta do Supremo, aí o Supremo entrava, só que, digamos, como tem uma expressão dos analistas, né? O criador virou a criatura, virou muito grande, o Supremo, ninguém põe mais o gênio para dentro da lâmpada de volta, né? E, enfim, vamos ver, não parece que o Supremo está a fim de também sair. Seguindo o teu raciocínio, Rafael, se esse a gente pode supor que seja o grande embate entre um Supremo que dá a excepcionalidade do Supremo virou o nosso novo normal, né? O Supremo, nesse novo normal, com essa força e essa, digamos, essa capacidade que tem e esse gosto por fazer política, alguém segura? Em dois caminhos, né? Que foi o que o Senado quis tentar fazer hoje. Tem dois caminhos. Ou uma autocontenção, que não parece, parece que já é melhor do que há um ano, né? Tem algumas pautas que, pelo menos o Barroso tenta se conter mais, mas não seria essa a solução. E a segunda solução, pelo que a gente ouve, não estou fazendo defesa alguma aqui, é o impeachment de ministro do Supremo. Que se evoluir em 2022 para uma bancada mais à direita sendo eleita, principalmente no Senado, que é a 26, na verdade. Não, em 26, né? Você falou 22. Eu falei 22, perdão. Porque o Senado que fiscaliza o Supremo, só que aí tem essa lógica da política brasileira que o Supremo também cuida dos processos das ações penais dos senadores. Então ninguém quer se meter a besta com quem vai julgar o seu processo. Mas se em 26, essa tendência que começou em 18 nas eleições nacionais, né? Majoritárias e proporcionais, principalmente no Congresso, se bem que o Senado é uma eleição majoritária, de eleger grandes bancadas de direita, de extrema-direita, de centro-direita, isso pode crescer um movimento de um impeachment de ministro do Supremo. Hoje são quantos? 30. 30 de 80. Então, se eles conseguem colocar 10 a mais, com ânimos de levar essa agenda adiante, aí seria uma fórmula constitucional até, porque é um instrumento previsto na Constituição, de conter o Supremo. Senão, não tem outra saída. Aí vira uma agenda que assusta, né, William? Aí chega uma agenda que realmente vai assustar. Rafael,